Graça e paz, meu amado. Em virtude da pandemia, não estamos realizando as aulas presenciais, por isso estou usando a internet para transmitir alguns conteúdos relacionados à nossa matéria para os irmãos. O livro de Juízes trata daquele período que vai desde a conquista de Canaã pelos exércitos de Israel, liderados por Josué, até o estabelecimento da monarquia, quando Saul ele é entronizado como primeiro rei de Israel. Então, esse período todo convencionou-se chamar de período dos juízes. Ele principia, portanto, lá na conquista e ele vai durar até o juizado de Samuel, até o ministério de Samuel. Então, Samuel e Eli são os dois últimos juízes de Israel. São os dois últimos homens que Deus vai usar nessa função especial de liderar o seu povo antes da existência do rei em Israel. Esse período, ele é um período que vai durar aproximadamente 350 anos. Não temos como definir exatamente quanto tempo durou o período dos juízes. Parece-nos, quando lemos o livro, que alguns juízes exerceram o seu ministério de modo simultâneo, em áreas diferentes do território de Israel. Então, se tomarmos aquelas datas, a duração do reinado, do juizado de cada um deles e somarmos, chegaremos a uma data bem elevada, que vai ser algo lá por volta de 400 anos, 400 e poucos anos. Mas não há como precisar se foi exatamente esse o tempo todo que durou o período dos juízes. O que sabemos é que esse período foi um período que durou aí perto de 300 anos. Nós lemos isso na palavra de Jefté, em Juízes 11, 26. Jefté diz o seguinte: enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo. Então, o período que Israel habitou, desde que ele conquistou Esbom até os dias de Jefté, foi ali de 300 anos. Tá? Agora, houve algumas coisas que aconteceram nesse período de 300 anos, antes de iniciar-se a história dos juízes, o tempo dos juízes, e Jefté não é também o último dos juízes, ele ainda vai ser sucedido por Sansão. Então, nós temos, o que podemos dizer é que o período dos juízes durou algo aí em torno de 350 anos, começando, se nós considerarmos a data mais antiga, como a data de travessia do Jordão e como a data de saída lá do Egito, considerando então que o povo saiu do Egito em 1450 e que o povo atravessou o Jordão ali por volta de 1400, nós então teríamos o período dos juízes principiando em 1400 a.C. e indo até aproximadamente 1050 a.C., que é quando começa o reinado de Saul. Então, seria esse período, esses 350 anos, que representariam o período em que os juízes estiveram em ação, liderando o povo de Israel. Seria durante esse período que teria ocorrido a história de todos esses juízes, e seria durante esse período também que o povo estaria sendo colocado em prova pelo Senhor, para que eles estivessem manifestando se eram ou não fiéis a Deus e à aliança que o Senhor estabelecera com eles. A autoria do livro de Juízes é algo difícil de estabelecer. Por quê? Porque o livro em si mesmo é anônimo. O livro não traz nenhuma indicação, nenhuma menção sobre quem é o seu autor. Então existem algumas teorias. A primeira teoria
que é aceita pela tradição rabínica judaica, e isso a tradição bem antiga, ela declara que Samuel teria escrito o livro naquele período da sua vida quando ele se retirou do seu ministério público. Então, Samuel teria escrito esse livro nesse período. O grande problema é que a visão de Samuel não era muito favorável ao estabelecimento de um rei em Israel. Olhe como ele fala sobre isso em 1 Samuel, capítulo 8, verso de número 6. Diz assim: o povo vai a ele e pede que ele estabeleça um rei sobre Israel. Então, o verso 6 diz assim: porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Então Samuel não tinha uma visão muito favorável acerca de estabelecer um rei sobre Israel. Para ele, isso parecia uma ofensa contra o Senhor. Agora, o livro de Juízes já tem uma visão mais positiva acerca do rei. Olhe como o livro de Juízes se encerra. Seu último verso, capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Veja só, o livro de Juízes declara que o pecado, a degeneração, a violência, a corrupção moral e espiritual de Israel era fruto de um fato simples. Não havia rei em Israel. Porque não havia rei em Israel, o povo enveredou em caminhos de pecado e devassidão. Então parece, quando nós casamos essas duas ideias, que Samuel não é o melhor nome para a autoria do livro. Existe uma segunda teoria, e essa segunda teoria diz que o livro teria sido escrito por um discípulo de Samuel, uma pessoa próxima a ele, que andou com ele, que aprendeu com ele a caminhar com Deus, mas uma pessoa que, porque era mais jovem do que Samuel, pôde ver aquilo que Samuel não viu. Porque Samuel ungiu a Saul como rei. E Saul foi uma decepção. O próprio Samuel declara que Saul desagradou a Deus e que Deus já tem um outro líder para si. Deus já escolheu um outro líder para si. Então, Samuel vai ungir a Davi como rei de Israel. E em algum momento depois da unção de Davi como rei, Samuel vai morrer. Samuel não vai ver o reinado de Davi. Ele não vai ter essa experiência. Então, ele não viu o que seria um rei abençoado por Deus reinando sobre o povo de Deus. Agora, esse discípulo de Samuel teria condição de ver isso. E quando esse discípulo de Samuel contempla os benefícios de um rei temente a Deus e fiel a Deus reinando sobre o povo de Deus, esse homem adquire uma visão mais favorável, mais positiva sobre a missão do rei de Israel. Então esse homem que teria uma visão mais positiva, ele escreve o livro de Juízes. E ao escrever o livro de Juízes, ele insere nas partes finais do livro, sobretudo, começando ali no capítulo 17, verso 6, essa expressão: tais coisas não aconteciam porque não havia um rei em Israel. Porque ele tem a consciência de que um rei piedoso e temente a Deus é um instrumento de bênção da parte de Deus para a vida do povo de Deus. Uma terceira ideia é que seria um profeta desconhecido. Por que isso? Porque o livro de Juízes figura entre os escritos proféticos na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica se divide em profecia, lei e escritos. E o livro de Juízes está ali, ele é considerado como um dos profetas anteriores. Então, por essa razão, cresce, sobretudo os rabinos judeus, que o livro foi escrito por um profeta, mas quem foi esse profeta? Não sabemos, foi alguém desconhecido.
E uma última visão, essa visão que ganhou muito apoio a partir lá dos anos o início, finalzinho de 1800, início de 1900, é a ideia de que o livro ele foi escrito por um ou mais editores deuteronomistas. Então, ele seria fruto do trabalho da escola deuteronômica. Ele seria fruto do trabalho de sacerdotes que teriam escrito esse livro, tá? Reunindo material de várias fontes para mostrar ao povo de Deus que eles deveriam ser fiéis a Deus, fiéis no culto a Deus, fiéis na devoção a Deus, para que fossem abençoados pelo Senhor Deus. Então, nós temos essas posições aqui quanto à autoria. Você vai ter de identificar aquela posição em que você melhor vai se situar. Eu gosto muito da segunda ideia, a ideia de que o livro foi escrito por um dos auxiliares de Samuel. Embora eu também não veja nada demais com a terceira hipótese. Por quê? Porque esse autor de Samuel poderia ser um dos profetas de Israel, desconhecido, mas que teria escrito esse livro, porque os profetas de Israel não foram apenas os que estão na Bíblia, existem muitos outros que foram anônimos, mas que deixaram marcas indeléveis na vida do povo de Deus. Tá? Qual a data de escrita do livro? Então aqui nós temos um problema que é relacionado com o problema da autoria. Se você pensa que o livro foi escrito por um profeta ou por um discípulo de Samuel, ou até mesmo seguindo a ideia da tradição judaica, que o livro foi escrito por Samuel, então a data para a escrita desse livro seria ali algo entre 1050 e 1004 a.C. Por que 1004 a.C.? Porque é por essa época, mais ou menos, que Davi, ele vai, a partir desse momento que Davi vai conquistar a Jerusalém. Tá? Nós não sabemos exatamente, mas ali por volta do ano 1000, talvez um pouquinho antes, Davi conquista Jerusalém definitivamente. Jerusalém era uma cidade especial. Ela não era, na época de Davi, do tamanho que ela era hoje, e ela não era também, na época dos juízes, do tamanho que ela era nos dias de Davi ou nos dias de Salomão. Mas era uma cidade especial, estratégica, colocada sobre os montes, de difícil conquista e de difícil manutenção. Nós vamos ler na Bíblia que ela foi conquistada algumas vezes, eles perderam o domínio sobre ela. Mas nos dias de Davi ela foi conquistada definitivamente. E então Davi fez dela a capital do seu reino. E isso acontece lá por volta do ano 1000, um pouquinho antes, talvez. Agora o livro diz-nos o seguinte, no capítulo 1, verso 21, fala assim: porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Então, esse livro ele vai ser escrito com a perspectiva de que os jebuseus ainda estavam no domínio de Jebus, que era Jerusalém. Porém, Davi conquistará Jerusalém, e com a conquista de Jerusalém efetuada por Davi, a cidade vai permanecer definitivamente em poder dos israelitas. Olha só o que fala o livro de 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 e 7. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Você percebe como era difícil conquistar aquela cidade? Os jebuseus, zombando de Davi, dizem que até cegos e coxos podem defender a cidade. Contudo, Davi conquistou a cidade, conquistou-a definitivamente, e a partir daquele dia ela foi se tornando cada vez mais uma cidade importante, essencial para o povo de Deus e a capital do reino de Davi. Então,
se nós pensarmos que foi Samuel ou um dos seus auxiliares ou um profeta que escreveu o livro, a data para a escrita vai ser algo ali em torno do ano 1000 antes de Cristo. Agora, se nós pensamos que o livro é fruto de um editor da escola deuteronomista, um sacerdote, então esse livro vai, a data dele, a data final de preparação dele, vai recuar bastante. E aí ele vai chegar lá até talvez o ano 550 a.C. Será uma data muito mais próxima, porque se entende que esse editor deuteronomista, ele tomou o livro e foi fazendo acréscimos, foi fazendo revisões. Então não foi a mesma pessoa, mas foram vários redatores, vários homens fazendo revisão desse livro, até que o livro chegou à sua forma final no capítulo 21, verso de número 25. Então, de acordo com a nossa visão quanto à autoria, nós vamos ter de estabelecer a nossa data também. Eu gosto de pensar na data do ano 1000 a.C. como uma data para esse livro. Tá? A tradição crítica, ela desenvolveu um modelo de composição desse livro. Esse modelo ele é bem interessante, porque eles não pensam que o livro foi escrito de uma vez só, que o livro foi fruto de um autor apenas. Então eles pensam que foram vários autores que foram escrevendo o livro. Já que foram vários autores, houve um processo de escrita do livro, de composição. E como o livro tem 3 partes que são bem destacadas, o livro de Juízes não é um livro difícil de nós estabelecermos o seu esboço, porque ele é composto de 3 partes que são bem destacadas, cada uma delas está bem relacionada com o livro, mas cada uma delas tem a sua própria temática daqueles capítulos. Então, por exemplo, você tem até o capítulo 3, verso 6, de 1 até 3, 6, você tem uma temática que fala da introdução, de como, o que levou o povo de Israel ao sofrimento e às suas lutas, às suas provações do período. Depois de 3:7 até 16:31, nós vamos ter ali a história dos juízes. De 17 em diante, deixa eu até olhar aqui, de 17 em diante, não é 16:31, tá certo. De 17 em diante, nós teremos aquelas histórias sobre a depravação do povo de Israel, a queda do povo de Israel em pecados em virtude da sua própria rebeldia para com Deus. Então, para a crítica histórica, tá? Aquele movimento da alta crítica que vai pesquisar a Bíblia, vai pesquisar os textos, vai buscar identificar os melhores textos e identificar como esses textos vieram à existência, ela vai declarar que primeiro, no livro de Juízes, surgiu o livro dos heróis. O que é o livro dos heróis? São as histórias. O livro dos heróis é composto pelas histórias dos guerreiros notáveis de Israel. Então, o livro dos heróis vai ser isso. Esses juízes guerreiros que exerceram o seu papel libertando o povo de Israel de opressores inimigos, e para libertar o povo de Israel eles se envolveram com batalhas. Quem são esses líderes guerreiros? Aí você tem Eude, Otniel, você tem Sansão, você tem Gideão, você tem Baraque. Esses são líderes guerreiros que trouxeram libertação ao povo de Israel. A ideia da crítica é que essas histórias elas circularam em meio ao povo de Israel de modo oral. Foram registros de sagas de heróis que foram passadas de uma geração para outra. Então, ali por volta do século VIII, em 721, esse material foi colocado em papiros, em registro, foi escrito, e então você tinha aquilo que é chamado de Livro dos Heróis.
apenas o registro das façanhas dos homens que Deus levantou para, em combate contra as nações inimigas, libertarem o povo de Israel do seu sofrimento. Após o registro do livro dos heróis, vai surgir então o livro deuteronomista, de Juízes. Que livro é esse? É um livro que é fruto do trabalho de vários editores, nós não sabemos quantos, que vão buscar complementar a história do livro, inserindo na história dos heróis alguns outros elementos que vão dar complementação a essa história, que vão situá-la cronologicamente e que vão dar fluidez ao enredo do livro. Esse revisor ou esses revisores deuteronomistas, primeira coisa que eles vão fazer é estabelecer uma cronologia entre os fatos. Então, ele vai estabelecer que herói atuou antes, que herói atuou depois, como acontece a história deles, como se desenrola o tempo no livro de Juízes. Depois disso, ele vai acrescentar uma introdução ao livro. Essa introdução do deuteronomista, tá? Ela vai ser uma introdução que vai começar ali em 2:6. Entende-se que o livro dos heróis ele vai do capítulo 3 em diante até o capítulo 16, 31. Então, essa é a visão que se entende do livro. Então, a partir do capítulo 3, verso de número 7, onde se conta a história de Otniel, você tem o início do livro dos heróis. E vai até o capítulo 16, 31, que é o final da história de Sansão. O deuteronomista, ele vai acrescentar uma introdução, uma breve introdução a essa história. Essa introdução do deuteronomista começará no capítulo 2, verso de número 6, onde ele vai dizer que Josué continuou servindo ao Senhor e o povo de Deus servindo ao Senhor durante os dias de Josué, durante os dias dos líderes que sucederam a Josué, mas que depois que Josué morre, então o povo começa a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Olha o verso 11, fala assim: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então essa introdução, ela visa dar sentido a tudo aquilo que vai ser contado na história dos heróis, porque ela vai mostrar por que Deus agiu daquela maneira com o seu povo. Por que Deus permitiu que o seu povo fosse oprimido pelas nações estrangeiras? Tá? Lá, o verso de número 14 do capítulo 2 ainda vai dizer assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos expoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Então, essa introdução, ela visa explicar por que o povo sofria. Por que Deus punia o seu povo? Por que Deus permitia que nações opressoras oprimissem a Israel? E ela vai um pouquinho além, porque lá no verso de número 15, fala assim: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Então vai contar também que Deus, permitindo que o povo fosse oprimido pelas nações adversárias, o Senhor também providenciou libertadores. Homens que salvassem o seu povo daquela opressão. E dessa maneira, o seu povo era resgatado daquele sofrimento pela graça do Senhor. Olha ainda o verso de número 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram,
depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Veja, ele também vai contar que a história vai se suceder num círculo quase que vicioso. O Senhor levanta o juiz, ele liberta o seu povo teme ao Senhor nos dias do juiz, depois o seu povo dá as costas para o Senhor quando o juiz morre. Então, ele vai estabelecer uma história, uma visão de história, e essa visão de história é teológica, porque essa visão de história é uma visão que é contada sob o entendimento de que Deus é o Senhor, o soberano de Israel, e aquilo que acontece com Israel acontece por ação de Deus. Quando Israel é fiel ao Senhor, Deus abençoa Israel. Quando Israel rejeita o Senhor, Deus disciplina o seu povo para trazê-lo de volta à sua presença. Tá? Então, esse autor deuteronomista vai introduzir essa introdução, vai dar-nos essa visão teológica da história de Israel, e ele vai definir o tamanho do livro. O livro vai ser ali de 2,6 até 16,31. Esse trabalho acontece por volta do 6º século a.C., lá por volta do ano 500, 550 a.C. Por fim, tem a edição final do livro. Veja que o nosso livro de Juízes não acaba no capítulo 16:31 e nem começa no capítulo 2:6. Por quê? Porque houve um trabalho de edição final, um redator final ou redatores finais tomaram o livro e fizeram alguns acréscimos ao livro. E isso lá por volta do século V a.C., lá por volta do ano 400, 450. Então, esse autor, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro acrescentar a história dos juízes menores, aqueles juízes que não foram guerreiros, aqueles juízes que não realizaram grandes façanhas militares, mas que foram líderes do povo de Israel. Então ele vai acrescentar a história de Tola, Jair, Ibizan, Elon, Abdon, vai acrescentar a história de todos esses juízes. Ele também vai acrescentar a história de Mica, que aparece lá no final do livro, no capítulo 17. E é uma história de corrupção espiritual. Ele vai estabelecer, vai também contar a história, uma vez mais, da conquista de Laís pelo povo de Dan. E ele vai ainda contar a guerra civil que acontece no final do livro, lá nos capítulos 19 em diante, que vai narrar como o pecado dominou o povo de Israel e como o povo de Israel, deixando-se dominar pelo pecado, foi conduzido a uma guerra civil, e essa guerra civil foi devastadora para a vida do povo de Deus. Tá? Também esse trabalho final de acréscimos, ele vai fazer algo mais, ele vai acrescentar uma história, as histórias que acontecem antes daquela introdução do deuteronomista. Então vai ser essa revisão final que vai contar tudo aquilo que acontece de 1:1 até o capítulo 2, verso 5. Então serão esses redatores que vão contar aquelas histórias que seria, digamos assim, a pré-história do livro dos Juízes. Digamos assim, aqueles fatos que acontecem antes do livro, do enredo do livro de Juízes propriamente. Por quê? Porque essa história do capítulo 1 até 2:5, ela vai relacionar o que acontece em Juízes com o que acontece lá em Josué. Então será uma continuação, será aquele ato de refrescar, digamos assim, a memória do povo de Israel
para aquilo que o Senhor fizera com eles nos dias de Josué. Então, é assim, chegamos então ao formato que temos hoje do livro, o livro de Juízes, como nós hoje o conhecemos. Mas será que essa ideia do deuteronomista ela é aceita por todos? Será que essa ideia da hipótese crítica ela é a ideia mais correta? Eu não sei. Eu tenho algumas objeções a essa ideia. A primeira das objeções que eu faço é que não se conhece um livro assim. Nós não temos essa história segmentada como ela é sugerida pelos estudiosos da crítica. Não se descobriu nunca nenhum manuscrito assim segmentado. Um manuscrito em que a história começa efetivamente em 2:6 e vai até 16:31, ou um manuscrito em que não apareçam as histórias dos juízes menores. A gente não conhece isso, a gente desconhece isso. E veja bem, existem muitos manuscritos que têm sido descobertos ao longo da história. E nós não vemos isso. É claro que o trabalho dos maçoretas é importante nisso, porque os maçoretas definiram um texto que seria o texto oficial do Velho Testamento. Tudo bem, mas apesar disso, sempre surgiriam versões e cópias que não seguiriam o padrão original. E a gente desconhece a existência dessas cópias. Uma segunda questão é qual a razão da menção de Jerusalém em 1:21, aquele texto que nós já lemos, que fala que os jebuseus ainda habitavam em Jerusalém junto com os filhos de Benjamim, tá? Lá no capítulo 1, 21. Se o livro foi escrito em 550, se o livro passou por revisões ainda depois desse período, não haveria necessidade dessa menção no livro. Essa menção seria completamente desnecessária e, inclusive, estaria fora de lugar. Então, me parece que isso é algo assim, a fortalecer a ideia de que não foi dessa maneira que o livro foi escrito. Uma outra coisa, se o livro foi escrito e se a sua data chega até lá por volta do ano 400, por que não se conhece o autor? Por que não existe uma menção relacionada com essa autoria? Já que muito daquilo que a gente tem desse período, nós temos indicações de autores e indicações que são muito mais sólidas do que essas que são feitas com relação ao livro de Juízes. Prefiro pensar que o livro é fruto de um autor que o escreveu, usando, é claro, fontes que ele tinha à sua disposição, que fez, inclusive, uso da tradição oral, que manuseou esse material com sabedoria, o preparou adequadamente e, provavelmente, esse material, como muitos dos materiais que nós temos na nossa Bíblia, sofreram edições ao longo do tempo. Mas o teor maior, digamos assim, o teor intelectual principal do livro é dado por esse autor, que provavelmente seria ou um profeta ou um discípulo de Samuel. Como nós dissemos, um discípulo de Samuel poderia ser um profeta, porque o próprio Samuel também era um profeta, e ele poderia dessa maneira bem representar a autoria desse livro. E dessa maneira, com os dados que tinha à mão, pensando em mostrar a importância do rei para Israel, pensando também em destacar a importância, o fato de que Davi não era da tribo de Benjamim, aquela tribo que é envolvida naquela barbárie do final do livro de Juízes. Dessa maneira, então, ele escreveu o livro para valorizar a existência do rei e para mostrar que o rei era um fator de bênção nas mãos de Deus, se fosse um rei piedoso, temente a Deus e que se preocupava em buscar a face de Deus e em andar em seus caminhos. Tema do livro:
Qual o tema do livro de Juízes? Quais os temas? Eu prefiro pensar em temas. O livro de Juízes, ele tem alguns temas e eu quero destacá-los com os irmãos. O primeiro tema é o seguinte: negligenciar a palavra de Deus, a aliança que nós temos com Deus, e andar em pecado, no caso, andar em idolatria, ou como diz o texto bíblico que nós já lemos, fazer o que é mal aos olhos do Senhor, isso traz castigo. Porém, o arrependimento, ele renova a bênção divina sobre a vida do seu povo. Então, o primeiro tema desse livro é esse, tá? Negligenciar a palavra de Deus e a aliança com Deus, dar as costas ao Senhor e viver na prática da idolatria, trará o castigo da parte de Deus sobre a vida do seu povo. O povo de Israel experimentou isso e o livro de Juízes queria destacar isso para que gerações futuras, os seus leitores no futuro, não incorressem no mesmo erro. Tá? Ele também destaca um fato fundamental. Deus abençoa o seu povo quando o seu povo se arrepende. Então o arrependimento no livro de Juízes é a chave para a bênção de Deus. Tá? No livro de Juízes, nós vamos ver isso a todo momento. Deus vai usar as nações opressoras, as nações que estão ao redor de Israel, para punirem o seu povo. Essa punição não visa destruir, essa punição visa disciplinar. Deus usa essas nações para chamar o seu povo ao arrependimento, para chamar o seu povo a andar de novo na sua presença. Então, a ação de Deus é sempre uma ação de disciplina, para que o seu povo renuncie ao erro e volte a experimentar o seu favor. Uma segunda ideia do livro é a ideia de que Deus é o salvador do seu povo. O livro de Juízes nos apresenta um Deus que é soberano, um Deus que usa nações adversárias de Israel, nações vizinhas de Israel, para disciplinar o seu povo. Sim, mas esse soberano é um soberano compassivo, é um soberano que é salvador. Esse Deus soberano é o Deus que age para salvar o seu povo. Esse Deus soberano é um Deus que não se deixa enganar pelo seu povo. Mas quando o seu povo se arrepende e se volta para ele de coração quebrantado, ele age em favor do seu povo. Eu gosto muito, eu sou apaixonado pelo capítulo 10, 16. Fala assim a palavra de Deus: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Esse texto, ele é para mim admirável, porque ele mostra o povo pedindo a Deus que Deus o livre dos seus inimigos, mas eles não se arrependeram. Então Deus fala assim: vão lá, clamem a seus ídolos. Então eles se voltam para o Senhor, eles renunciam a seus ídolos, eles experimentam profundo arrependimento e o Senhor não pôde mais conter a sua compaixão. E Deus derrama da sua compaixão para salvar a vida do seu povo. Porque essa é uma mensagem desse livro. Deus é o salvador do seu povo. Uma outra mensagem que esse livro tem, é a mensagem, um outro tema desse livro, é contar-nos a história que decorre entre a conquista e a monarquia. O que aconteceu nesse período? Como a história de Israel se desenvolveu? Como aquele povo veio a ser o povo que é contada a sua história no livro de Samuel. Então, o livro de Juízes tem esse tema: narrar os fatos que acontecem nesse período da história do povo de Deus. Esse livro também vai mostrar-nos que, e esse é um outro tema, Deus ama e abençoa o homem, apesar da sua maldade, apesar da sua depravação. Se Deus não nos amasse, estaríamos condenados. Mas é porque Deus ama o homem, apesar do homem ser mau. Deus não nos salva porque somos bons. Deus nos salva porque nós precisamos. E Deus nos salva apesar de quem nós somos.
E é isso que o livro de Juízes conta, a maneira como Deus salva o seu povo, apesar da maldade do seu povo. Quando o seu povo se arrepende, ele estende a sua mão, toca na vida do seu povo e abençoa o seu povo. Um outro tema desse livro é que esse livro vai nos dar uma visão teológica da história. E essa visão teológica da história, no livro de Juízes, é uma visão da história bem cíclica. Cíclica por quê? Porque existem 4 temas que se repetem no livro: pecado, castigo, clamor e libertação. Entender o livro de Juízes é identificar essas palavras. O povo peca, o povo é castigado por Deus. No castigo, na opressão, eles clamam a Deus por misericórdia, e Deus, porque é bondoso e ama o seu povo, apesar da sua pecaminosidade, Deus liberta o seu povo, levantando um juiz para abençoar a vida de Israel.